Bom dia a todos. Mais uma vez aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre como escolher o seu canivete. Esse é mais um vídeo da série Como Escolher Seu Canivete. Esse é o segundo vídeo, no caso o vídeo 1/6. Eu espero fazer 7 vídeos, mas eu comecei do zero, com uma série de números naturais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria de lâmina. E geometria de lâmina envolve duas coisas principais: o formato da lâmina e o tipo de desbaste, né? Eu não tenho todos os formatos dos quais vou falar, alguns eu vou apresentar lâminas em faca também, mas considera que seria, no caso, a lâmina de um canivete, porque existem canivetes com esse formato de lâmina, né? Vamos começar então fazendo as seguintes considerações. Você vai usar esse canivete para quê? Cada formato de lâmina tem um tipo ótimo de uso a se fornecer, né? Então, no seu uso, porque esse tipo de vídeo que eu estou fazendo é mais para a pessoa que quer escolher um canivete só. Se você quiser escolher mais, experimentar, ver qual que se adapta, o vídeo que eu estou fazendo funciona também, mas enfim, vamos lá. O seu uso vai ser otimizado pelo tipo de lâmina, no caso o formato, e o tipo de desbaste que essa lâmina tem. Isso influencia até na duração do fio. Então eu vou apresentar alguns diferentes tipos de lâmina, no caso o formato, alguns diferentes tipos de desbaste, né? Vou explicar o que é isso e fica a seu critério fazer a sua escolha, né? Por exemplo, nós temos a lâmina no formato Hawkbill. Isso aqui é uma Karambit. Isso aqui também está no formato Hawkbill, mas isso aqui é uma britola. Essa lâmina, essa aqui, questão de formato, Karambit, Hawkbill, ela é basicamente empregada na defesa pessoal. Essa aqui, ela é basicamente empregada no trato com frutas, né? No trato com o processamento de alimentos e o processamento de verduras. Observem, o desbaste, agora falando do tipo de desbaste, essa aqui é um desbaste em hollow. Essa aqui já tem um desbaste em flat, né? Que influencia diretamente no tipo de atividade que essa lâmina, porque ela precisa ter um desbaste mais robusto, porque às vezes você vai cortar uma madeira, às vezes você vai fazer alguma coisa, diferente dessa aqui, que foi empregada para dilacerar carne, né? Então ela pode ser fininha, não se espera que você tente cortar um galho com isso aqui, não se espera que você tente fazer algum tipo de atividade que não seja a defesa pessoal com isso aqui, né? Cortar tecido e carne. Formato Hawkbill. Formato final, no caso, é essa mais para Karambit, né, por conta da curvatura aqui em clipe, fechadinho. Essa aqui já prioriza a robustez. E nós já temos aqui apresentado dois tipos de lâmina e dois tipos de desbaste, hollow e flat. Vai basicamente... a análise vai basicamente se encontrar nesses dois aqui, hollow e flat. Tem outros? Tem, mas nem sempre. Então vamos lá. Um outro tipo de lâmina. Isso aqui também é uma Karambit. Um outro tipo de lâmina é a Ship's Foot. Essa aqui a gente chama de pica-fumo, né? É uma Ship's Foot. É uma pé de ovelha. Não sei porquê, não sei de onde vem esse nome. Eu sei que esse tipo de lâmina sem ponta é basicamente era usado por marinheiros, né? Porque por conta do balanço do navio, não era interessante que você ficasse lá portando uma lâmina com ponta, porque você ia acabar provocando um acidente. Então, para que não tivesse esse tipo de situação desagradável, priorizava-se Ship's Foot. No caso, ela é diferente da Ship's Lamb. A Ship's Lamb seria uma lâmina com esse mesmo formato, só que a base tão larga ou até mais larga do que o final da lâmina. A Ship's Foot, a base é mais estreita e ela vai num crescente. Esse desbaste aqui também é um desbaste em hollow, né? Prioriza a habilidade de corte e você já está entendendo aqui que o canivete é, na verdade, um instrumento frágil. Ele é um instrumento feito para trabalhos relativamente delicados. A gente vai ter canivetes mais robustos? Vai, mas nunca vai ser tão robusto quanto uma faca, né? Isso aí é um fato. Você pode ter o tipo de trava, o tipo de construção, mas uma faca construída com o mesmo metal, provavelmente pela mesma empresa, vai ser mais robusta que um canivete. Sempre. Isso é um fato. Aqui está um outro exemplo
no caso aqui, esse formato é um drop point, né? Você vê que está vindo reto aqui, em paralelo, de a pouco drop, cai. E forma como se fosse uma gota. É o drop point. Aqui o desbaste em flat. Esse é o Nomad, né? É o Nomad da Victorinox. Muito bom. Muito robusto. E ele dá o trampo, ele dá o serviço. Ele faz o que ele foi projetado para fazer. Outro tipo de lâmina que a gente encontra é a lâmina Tanto. Tanto vem do formato das espadas curtas japonesas, que elas eram retinhas aqui e uma pequena curvatura formando a ponta. Não tem aquela barriga característica que muitas lâminas têm. A lâmina Tanto, ela tem usos específicos. Isso aqui, por exemplo, é próprio para perfuração. Ela é uma lâmina fácil de afiar, relativamente fácil, dado o fato dela ser reta, né? Mas ela não vai bem em todo tipo de corte. Por exemplo, corte em bancada não é o ideal para você fazer com a lâmina Tanto, porque você tem uma baixa eficiência da disposição do fio. Você usa pouco partes do fio, né? E muito outras partes, que às vezes não é a exata eficiência do uso. No caso, aqui é só um exemplo. Esse desbaste aqui é feito em hollow, né? Hollow, como é que você identifica um desbaste em hollow? Você pega uma superfície reta, coloca ela em paralelo e observa se ela encosta todo. Não encostando, fica uma concavidade assim, aí o desbaste é em hollow. O flat, fazendo o mesmo experimento, a superfície reta encosta em toda a lâmina. Então, flat é platô, né? É reto, flat. E aqui, hollow. Todo mundo aqui tem, no dizer, um microfio. Existem lâminas sem microfio? Teoricamente existem. As facas Baco, geralmente elas têm um desbaste que se chama de Scandi, e esse Scandi não tem microfio. Eu não tenho nada em Scandi aqui. Mas é uma opção. Se você achar um canivete com desbaste Scandi e quiser comprar, também funciona. Eu não tenho nada aqui assim. Como eu estava falando, existem construções mais robustas? Existem. Essa aqui, por exemplo, que é tipo uma spear point. O que seria a spear point? Spear é a ponta de lança. Vou mostrar um exemplo certo de spear. Isso aqui é spear point. Tá vendo que forma aparentemente uma lâmina? Ela tem até um desbaste superior. Não chega a ter fio. Aqui não tem fio, né? Mas tem um desbaste. Então é a ponta de uma lança. Isso aqui é uma faca, não é um canivete. Mas enfim. E essa aqui, mais ou menos a mesma coisa. Esse canivete foi construído para ser muito robusto, né? Ele tem aqui a construção dele muito larga, com os materiais muito robustos. Ele tem 4 milímetros de dorso aqui na lâmina. Tem os thumb stud, para você poder operar a abertura. Os liners dele são muito grossos, não tem alívio de peso. Vamos ver só o peso dele aqui, só para garantir. Vamos ver. Muito pesado, 223 gramas, né? Então é um material muito robusto. Vamos ver o desbaste aqui em hollow, só que é um hollow baixo. Então você vê que tem muito material até a lâmina, tá vendo? A lâmina não é um hollow fininho, como por exemplo é esse aqui. Ó. Esse aqui você tem um hollow fininho que prioriza a habilidade de corte, né? No caso, ele não é tão resistente, tá vendo que é muito alto o hollow? E a lâmina não é tão grossa, então ela é mais fina. O formato dessa lâmina aqui é uma mistura. Ela tem a mistura no formato de arpão com o formato de folha. O formato de folha foi desenvolvido pela Spyderco. Você vê naqueles canivetes, o Delica, entre outros, os canivetes da bolinha. Talvez você conheça pelo cimo, né? O Hiller também tem um formato de folha. Mas aqui está mais para arpão. Você vê que tem uma leve inclinação e aqui uma curvaturazinha. Esse canivete também é muito legal, ele tem uma habilidade de corte muito legal, ele tem um hollow muito alto, ele é muito fininho aqui, ele penetra muito facilmente na superfície ou na estrutura que se pretende cortar, né? E aqui é um tipo de desbaste muito interessante para quem
precisa trabalhar, tá sempre cortando alguma coisa, não precisa de um canivete tão robusto, tão forte, tão pesado. Esse aqui pesa só 86 gramas, esse aqui foi 200, ou seja, mais do dobro do peso. Tudo isso a se ponderar, né? No dia específico eu vou estar falando das travas. Vai ter um dia para falar só de trava, né? Mas vamos lá. Nós temos também o clip point. Eu tenho 3 exemplos aqui em clip point. Tem esse aqui que é um canivetezinho bem vagabundinho. Esse aqui que é mais vagabundinho ainda. E tem esse aqui que é muito bom. Clip point com desbaste de fio em hollow. Tá vendo? Quando a lâmina tem essa subidinha aqui, ó, a gente chama isso de clip point. É tipo o formato da Bowie, né? A ponta da Bowie. A Bowie knife. Muito legal. E o clip point facilita a perfuração, é um tipo de desbaste que valoriza, no caso, quem precisa perfurar coisas, quem precisa usar muito essa parte do fio. Então, você vê que é um fio fino, que é um fio relativamente robusto, mas fino. Você consegue estar fazendo operações muito precisas, principalmente nesses canivetes de lâmina curta, né? Você tem um maior domínio do corte, porque está mais próximo da mão, você não tem aquela lâmina gigantesca que está ali a confundir e atrapalhar. Ficou faltando também o spear, não, que no spear eu já falei, é o dagger point. No caso, é a ponta de adaga. Alguns canivetes têm esse formato aqui, ó. Alguns têm até cortes dos dois lados. Isso aqui é uma dagger point. Eu não tenho canivete no formato dagger point, que é voltado especificamente para defesa pessoal. Fica até difícil você justificar. Você está portando um desse e o pessoal da justiça aí, das roupas coloridas, te abordar e te questionar. Mas tá aí. Uma outra laminazinha utilitária, que é uma mistura de, essa no caso, de spear point com desbaste em hollow. Você vê que ela não tem paralelo. Essa aqui é uma clip. É drop point, porque tem aqui o paralelo e a caída. Aqui não, aqui a caída é desde o início, então ela tá mais para spear point também. Não tem o desbaste em cima, que é flat, mas ela tem muito material pós o fio, ela é muito robusta, ela é muito resistente, né? E é isso. Cada formato de lâmina tem, no caso, uma dedicação específica e pode atender de maneira lateral alguma outra atividade. Convém o interessado em comprar, o interessado em importar essa lâmina, tá pesquisando para o principal uso que ele vai dar, se é segurança pessoal, se é uma lâmina utilitária robusta, se é uma lâmina utilitária mais leve, qual que é o seu uso específico. Tendo em mente qual o seu uso específico, você vai ter mais eficiência no material que você vai comprar, né? E a geometria de fio implica na questão da habilidade de corte, implica na questão da durabilidade desse fio também, né? Não basta só ter um aço muito legal no tratamento térmico muito bem feito. O formato dessa lâmina vai sim influenciar muito na duração da habilidade de corte, na duração do fio. Tanto que quando se compara dois aços diferentes, é imprescindível que essa lâmina, comparada em dois aços diferentes, esteja feita no mesmo formato. Aqui faltou também a questão da serra, né? Algumas lâminas têm serrilhado e são especificamente feitas para cortar material fibroso, para cortar corda de sisal, enfim, coisas que são muito abrasivas e que ia abradir e destruir um fio reto muito facilmente. Dura muito mais o material, a lâmina feita na parte serrilhada. No caso, algumas lâminas têm o serrilhado feito do meio para frente, outras têm o serrilhado feito do meio para trás, aí cabe a cada um escolher. Se você vai, no caso, usar essa lâmina para fazer entalhe, convém que o serrilhado seja da ponta, do meio para frente, do meio para a ponta. Se você vai primordialmente usar essa lâmina para corte desse tipo de material que eu falei, o serrilhado pode vir do meio para trás, ou a lâmina pode também ser, no caso, toda serrilhada. Fica a critério do uso de quem vai comprar a lâmina. O problema da lâmina serrilhada também é a afiação. Você tem que ter um material específico, né? Uma chaira muito fininha ou uma lima redonda para poder estar retornando esse fio. Mas esse fio leva trocentos tempos a mais para ser perdido. Por hora é só.
Esse é o vídeo sequência, né, da questão do como escolher um canivete. Hoje falando da geometria e do formato da lâmina, no caso, né? Formato e tipo de desbaste. Quem chegou até aqui, eu vou pedir que se inscreva, que dê um like, que compartilhe os nossos vídeos e que dê uma sugestão. Às vezes você tem alguma dúvida, dê uma sugestão aí. Muito obrigado. Até a próxima, a gente se vê em breve.